Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo os anos. Tudo bem? Eu sou Ronaldo, professor de História. Estamos iniciando a terceira semana. Hoje, 1º de junho de 2020. Ok? Então, o que é para fazer essa semana? Assistir essa videoaula agora e realizar as atividades na apostila da terceira semana de História. Já fez a da primeira semana? Ok. Já fez a segunda semana? Ok. Agora é fazer da terceira semana. Ou no caderno, ou na apostila, da melhor forma que vocês acharem. Por enquanto não é para enviar. Beleza? Quando for para enviar as atividades, eu vou falar para vocês. Calma. Então vamos lá. Na aula passada, esse é o nosso terceiro vídeo. Teve o vídeo inaugural, o vídeo da primeira aula, que eu falei sobre o antigo regime e o absolutismo, e agora esse terceiro vídeo, ok? Que seria basicamente a segunda aula. Então, na aula passada, nós falamos sobre o antigo regime, que é um período histórico que aconteceu na Europa, beleza? Começou lá no século XV e terminou no século XVIII, e falamos também sobre o absolutismo, as monarquias absolutistas. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, beleza? Mas a ênfase hoje é o iluminismo, que vai romper, que vai acabar, que vai destruir o antigo regime, digamos assim. Beleza? Ok? Esse material aqui, ó, eu vou mandar para vocês, é um material que está disponibilizado lá na plataforma, no aplicativo do aluno e do professor, mas eu mando para vocês aqui também. Ele vai ser o nosso norte, ok? Além da apostila, é ele que vai nos orientar. Então, beleza. Foi desenvolvido pela professora Viviane dos Reis Soares. As aulas de História acontecem toda terça-feira de manhã na Rede Minas. E essas aulas depois são colocadas no YouTube, beleza? Só que no YouTube tá uma confusão, a gente não consegue encontrar uma aula separada. Então, o que eu recomendo para vocês? Assista essas videoaulas que eu estou fazendo. E todas elas são direcionadas aos temas propostos pela Secretaria Estadual de Educação. Então, vamos lá. Nós estudamos o antigo regime, né? Então, deixa eu ler aqui como se fosse a nossa ementa da aula de hoje. Hoje vamos aprender sobre os embates políticos do processo de construção e afirmação do Estado Nacional, ok? Os Estados Nacionais. Espera-se que ao final dessa aula você consiga compreender o contexto histórico e o processo que provocou o fim do sistema colonial no Brasil e que desencadeou a nossa independência. Mas calma, depois eu falo sobre isso. Não tem como falar de vários processos históricos, não. A gente tem que falar pausadamente em aulas separadas para vocês entenderem, beleza? Então vamos lá, contextualizando. A partir de meados do século XVIII, com a evolução do capitalismo, que passou de comercial a industrial, e as chamadas revoluções burguesas, industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, foram colocados em xeque o antigo regime e o sistema colonial, abrindo caminho para a independência das colônias latino-americanas, incluindo o Brasil. Beleza? Ok? O desenvolvimento do movimento filosófico intelectual denominado Iluminismo foi muito importante nesse contexto de transformação da sociedade, e os avanços desse período são extremamente importantes para os dias de hoje. Beleza? É só você dar um pause e voltar, se não entendeu o que eu falei, se não entendeu o que eu li, se não entendeu o que eu expliquei, e voltar. Beleza? Então, no antigo regime, lembra que eu expliquei que o poder absoluto nas mãos do monarca, ou dos reis ou das rainhas? O iluminismo, o pensamento iluminismo, as ideias iluministas, dos filósofos, dos teóricos iluministas, vai romper isso. Vai dizer que não, o poder não pode estar só nas mãos dos reis ou das rainhas, dos monarcas. Tem que estar na mão de todo mundo, né? Então são os princípios fundamentados que farão, né, a construção das repúblicas e de regimes democráticos, ou supostamente democráticos, né? A gente sabe que a democracia ainda está em construção, não é mesmo? Então, continuando. Também foi um período importante de revolução científica. Foi mais ou menos
nesse contexto ali que estava acontecendo no Antigo Regime, aconteceu também a Revolução Científica, ou seja, para contestar o domínio da Idade Média, o domínio religioso. Agora surge a ciência. Então a ciência, né, vai causar um embate com a religião, beleza? Já falamos sobre o Antigo Regime na aula passada, é só voltar lá e assistir, gente. Vocês têm que assistir, beleza? A centralização política. Nesse contexto também estavam a expansão marítima, as grandes navegações. E as duas potências dentro desse processo de expansão marítima era Portugal e Espanha, né? Além da Inglaterra, França, Holanda, que eram as principais monarquias nacionais. As monarquias nacionais ou monarquias absolutistas. Então, características disso: burocracia administrativa, leis e justiças unificadas, sistema burocrático e força militar. Ok? Beleza? Então, houve o investimento no processo de navegação para conquistar novos mercados. E a formação do Estado Nacional, o Estado absolutista, que tem na figura do rei ou da rainha o controle total, o poder absoluto. Lembra que na Idade Média o poder era fragmentado, descentralizado, eram senhores feudais que dominavam? Pois é, agora o poder vai ser unificado nas mãos de uma só pessoa, que é o monarca, que é o rei ou a rainha. Beleza? Ok? Tranquilos? Vou ver se eu consigo ampliar aqui um organograma. O absolutismo monárquico, o poder absoluto do rei aqui, tá vendo? Só que se tem uma pessoa concentrando poder absoluto, é óbvio, né? A gente vai ter uma sociedade totalmente desigual. Sociedade desigual, falei isso na aula passada. Privilegiados, nobreza e alto clero, sem privilégios, ou seja, totalmente na linha da pobreza. Os pequenos burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Então, dentro desse processo de absolutismo monárquico, o poder concentrado nas mãos do rei, tem os súditos sem direitos políticos e o rei com poder total, poder absoluto, e embasado na teoria do direito divino. Ou seja, que o rei deveria ter esse poder absoluto porque Deus quis assim. Ou seja, olha a influência religiosa nisso tudo. Economia mercantilista é o mercantilismo, ou seja, intervenção e protecionismo, intervenção do Estado, a proteção do Estado na economia, restrições ao comércio e à produção, colonialismo e monopólio e controle de preços. Ou seja, essas mesmas monarquias absolutistas foram as que descobriram isso dentro da visão europeia. Presta atenção, a palavra descoberta não é nem usada mais hoje na história. Na visão dos europeus, eles descobriram a América. A gente sabe que eles invadiram, porque aqui já existiam populações, né, que habitavam esse continente. Então, essas mesmas monarquias absolutistas são as monarquias que investiram, já dentro do processo da política mercantilista, de expansão, nas grandes navegações. E, consequentemente, começaram a ter colônias, né? Elas são as metrópoles, presta atenção, as monarquias. Então, França, Inglaterra, Holanda e Espanha e Portugal, que eram as principais, eram as metrópoles. E os locais conquistados, na visão deles descobertos, eram o quê? As colônias. Então, metrópole manda, colônia obedece. Então, vamos pegar o exemplo de Portugal e Brasil. Quem que era a metrópole? Portugal. Quem que era a colônia? O Brasil. Quem controlava quem? Portugal controlava o Brasil. Quem tinha um monopólio? Portugal. O que é monopólio? É domínio de tudo. Então a colônia só podia comercializar com quem? Com a metrópole, com Portugal. O Brasil era colônia, só podia comercializar com Portugal. Vai acontecer a quebra desse monopólio lá na frente, mas a gente vai falar sobre isso agora não. Beleza? Então a economia era isso, né? Dentro desse processo absolutista. A economia era o mercantilismo, o controle das metrópoles, que são as coroas, nas colônias. Beleza? O que vai romper? Qual é o posicionamento ideológico, filosófico, político, cultural que vai romper
o absolutismo? O iluminismo. Então aqui vem a luz, o uso da razão. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, ok? Que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime que vivia aonde? Nas trevas. Tá vendo? Então o iluminismo vem de luz. Então vai trazer luz para o pensamento das trevas que permaneceu durante a Idade Média e continuava ainda no antigo regime no início da Idade Moderna. Beleza? Então pregava maior liberdade econômica e liberdade política. Esse é o pensamento iluminista. E aqui é uma obra que retrata os filósofos iluministas. A gente vai falar sobre eles. Beleza? Então lembre-se, toda vez que a gente falar sobre iluminismo, a gente tem que lembrar de quê? Luz, usar a razão e não a religião, e não a emoção. Ok? Beleza? Aqui um mapa mental sobre o iluminismo, movimento iluminista, olha a lâmpada representando, ó. Então esse movimento vai despertar na Europa o pensamento de liberdade, o pensamento de fraternidade, o pensamento de igualdade, né? Ou seja, esse pensamento, esse ideário, essa teoria filosófica, política e cultural vai despertar no povo europeu a ideia de libertar do controle exagerado das monarquias absolutistas. Ou seja, que vai romper com o antigo regime, né? Vai romper também com a religião. Vai acontecer essa ruptura, ok? Então, é valorizado a razão humana, não mais o direito divino, não mais a influência da religião na política, beleza? Então, se no antigo regime eles viviam na ignorância, na intolerância, no obscurantismo, na irracionalidade e na superstição, que é a superstição religiosa, o iluminismo vai trazer o quê? Luz. Então, vai trazer a observação, a valorização científica, a hipótese, que faz parte também da valorização científica, a experimentação, que faz parte da valorização científica, e a conclusão, ou seja, chegar a um resultado depois de observar, depois de ter várias hipóteses e depois do experimento, que é a ciência, gente. O iluminismo é ciência, não é mais religião, como no antigo regime, agora é a ciência, ok? Beleza? Tranquilo? Então, olha aqui, o conhecimento como condutor é o progresso da humanidade, o esclarecimento, a liberdade de pensamento e otimismo. São ideias iluministas, ok? Beleza? Totalmente contrário do antigo regime. A lâmpada laranja é o antigo regime. A lâmpada amarela é o pensamento iluminista. Então, a lâmpada amarela vai despertar e vai eliminar o pensamento da lâmpada laranja. Beleza? Vou mandar esse material, vocês vão ter contato com ele. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que eu falei agora há pouco. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Tá? Lembrando, liberdade, igualdade, fraternidade é o lema da Revolução Francesa, que a gente vai estudar mais para frente. Na outra semana a gente vai entrar nas revoluções que tiveram influência iluministas. Ou seja, o pensamento iluminista vai fazer o quê? Vai fazer surgir revoluções. Fazer não, né? Fez surgir revoluções no mundo todo. A Revolução Francesa, a independência do Haiti, a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, ou seja, as colônias que eram controladas pela Espanha vão se libertar, e também, adivinha, as Inconfidências aqui no Brasil, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Mineira, que anos mais tarde vai virar a nossa independência, ok? Então olha como é que o pensamento iluminista foi fundamental para as colônias se libertarem de quê? Das metrópoles. Beleza? Ok? Então esses caras, né, as ideias desses caras fizeram que as colônias aqui na América libertassem da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da França, da Holanda e por aí vai. Beleza? O iluminismo defendia o quê, professor? Defendia a liberdade econômica,
ou seja, sem intervenção do Estado na economia. Se o antigo regime, o Estado intervinha na economia, ou seja, controlava a economia, o iluminismo vai falar assim, não, o Estado não pode controlar a economia. Quem é o Estado? É o governo, gente. Então, no iluminismo, o governo não pode controlar a economia. Defendia também o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, não mais Deus. Lembra que na Idade Média era o teocentrismo, Deus no centro de tudo? O iluminismo vai dizer assim, não é Deus no centro de tudo, não, é um homem. O homem tem que usar a sua o quê? Razão. Defendia o predomínio da burguesia e seus ideais, né? Por mais que essas ideias defendiam a igualdade, não gerou uma sociedade igual depois não, a gente vai ver lá na frente, tá? Ok? Mesmo assim, essas ideias iluministas defendiam liberdade e igualdade, né? Que todo mundo tivesse os mesmos direitos, porém, a gente vai ver lá na frente que não foi bem assim não, até hoje, né? Infelizmente as pessoas não têm os mesmos direitos. Os ideais iluministas, os ideais liberais do iluminismo se disseminaram, ou seja, se espalharam rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Alguns reis, com medo, né, dessas ideias iluministas derrubar eles do poder, começaram a adotar algumas ideias ali iluministas. Esses reis, esses monarcas, a gente vai chamar de quê? Dos déspotas esclarecidos. Quem que eram os déspotas esclarecidos? Eram os monarcas, né, que pegaram as ideias iluministas e colocaram em suas monarquias, beleza? Mas mesmo assim continuaram com poder absoluto. Então quais eram as propostas desses déspotas esclarecidos? Na verdade, existia um medo, né, deles perderem o poder absoluto. Então, o que eles pensaram? Vão lá, vou pegar algumas ideias e colocar no meu governo para os pensadores e os apoiadores iluministas acharem que o meu governo agora também defende o ideário iluminista. Mas não foi muito bem assim, não. Na verdade, eles continuaram com o poder concentrado, né? Fizeram algumas reformas administrativas, mas, porém, continuaram com o poder concentrado em suas mãos. Características dos filósofos iluministas. Aqui, ó, está sendo pontuado os principais. Voltaire, esse senhorzinho aqui, ó, todo bonitinho, tá vendo? Então, essa aqui é uma frase dele, ó. Posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender a sua liberdade de falar. Beleza? Então, características dele. Então, progressista, esclarecido, características dos filósofos, né? Progressistas, esclarecidos, críticos da igreja e do clero, ou seja, eles questionavam o domínio religioso da igreja, eram deístas, acreditam em Deus, na natureza e no homem, ok? Não só em Deus especificamente, igual os religiosos faziam. E defendiam liberdade de expressão, beleza? Agora, essas são características do Voltaire. Agora do Montesquieu, presta atenção. Defendia a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. O nosso poder, né? No Brasil tem 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, a nossa república vem muito das ideias do Montesquieu, ok? Defendia a divisão limitadora dos governantes. Então o governante ele tinha que ter um limite de poder para ele não se tornar absolutista, para ele não ter poder total. E sugere um conjunto de leis que são as constituições. Então ele criticava o absolutismo, acreditava na liberdade dos homens, né? E defendia que todos nascem iguais, com liberdade, e defende a democracia. Aqui é a principal obra dele, tá? O Contrato Social. Já do Voltaire, Cartas Inglesas. Não, perdão, desculpa. Aqui porque aqui são 2, ó. Deixa eu voltar aqui, recapitular. Essas ideias aqui do Montesquieu, ok? Aqui o espírito das leis,
beleza? Que é a principal obra dele. Eu confundi aqui que as imagens estão juntas, achei que estavam separadas. E aqui o Jean-Jacques Rousseau, que era um crítico ao absolutismo, defendia a liberdade dos homens e que todos nascem iguais e com liberdade, defendia a democracia. A principal obra do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é o Contrato Social. Beleza? O professor viu tudo junto aqui, achou que era uma imagem só. Então, continuando aqui, ó. Então, essas ideias vão fomentar o pensamento liberalista, ou seja, vão fomentar, vão construir e edificar o capitalismo, beleza? Então, pensamento liberalista, aqui a imagem do John Locke, ok? Esse organograma fala as origens, revoluções inglesas, aqui é o John Locke, esse carinha aqui todo bonitinho. Crítica ao antigo regime, então criticava, o liberalismo criticava o poder concentrado nas mãos do rei, o controle do Estado, né? Beleza? Era uma crítica também ao mercantilismo, que era o controle do Estado na economia, né? E a sociedade de privilégios. Esse é o pensamento liberalista, que vai fomentar o capitalismo, que vai vingar em 2 séculos depois, né? Então, defendia o liberalismo econômico, ou seja, a mão invisível. O principal pensador liberalista, além do John Locke aqui, foi o Adam Smith, ok? Beleza? Se tem o Karl Marx, um dos principais pensadores do socialismo, tem o Adam Smith, um dos principais pensadores do liberalismo, que são ideias políticas, ideologias políticas diferentes, ok? Consequências. O que levou essa forma de pensar? Levou à Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, o que eu falei agora há pouco. Ou seja, isso tudo influência do iluminismo e depois do pensamento liberalista, ok? Então, no iluminismo nós temos o Montesquieu, que vai definir os 3 poderes, o Rousseau, a democracia, e o Voltaire contra o poder da igreja, o anticlericalismo, que é o domínio da igreja. Beleza? Vamos aprender um pouco mais sobre o liberalismo econômico por meio da história do pensador Adam Smith. Aqui tem um videozinho aqui. Assistam assim que vocês puderem. Beleza? Os 3 princípios básicos do liberalismo: universalidade, tudo para todos, individualidade, direito individual, todo mundo tem seu direito individual, e autonomia, independência individual, ou seja, independência da propriedade. Se no antigo regime o Estado controla tudo, aqui está querendo dizer que todos nós podemos ter a nossa própria propriedade, nós podemos ter a nossa empresa. Hoje, né, naquela época não tinha o conceito de empresa. Mas esse pensamento vai ajudar a fazer uma das maiores revoluções, né, da humanidade, que é a Revolução Industrial. Ok? Defendia igualdade, fraternidade e liberdade, que é o lema, né, dos franceses. A bandeira francesa, presta atenção, o azul da bandeira francesa significa igualdade, o branco fraternidade e o vermelho liberdade, né? Em francês, igualité, fraternité, liberté. Beleza? Tranquilos? Ok? Então são ideais iluministas que o liberalismo vai adotar. Então a visão progressista, né? Soberania do povo e da razão, ou seja, um processo democrático, contra o poder absoluto e a opressão do monarca. Então aqui, essa é a visão iluminista liberalista, que vai destruir essa visão aqui, absolutismo e opressão. Beleza? Lembre-se que liberdade geralmente gera responsabilidade. Não é liberdade, vamos fazer de tudo da nossa forma, não. Não. Esses caras também definiram as regras para ter o que? Uma sociedade libertária. Então tem que respeitar as regras. Ok? Beleza? Aqui tem uma atividade, vocês podem fazer, por favor, faça essa atividade, né? Aqui tem o gabarito, mas leia com atenção o que foi o iluminismo. O iluminismo foi um conjunto de ideias desenvolvida na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo com o valor essencial da sociedade. Tem um organograma que vai ajudar vocês, ou seja, que é um mapa conceitual, tá? Então aqui no centro, iluminismo. E o que o iluminismo
Influenciou o pensamento racional, influenciou a crítica, influenciou o progresso científico e tecnológico e a ciência, combateu o absolutismo. Então, o pensamento iluminista fez surgir a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a independência do Haiti, a independência dos Estados Unidos também, né? Fez surgir as revoluções liberais. Então, isso tudo aqui, ó, o iluminismo, ó, influenciou isso tudo, beleza? Ok? É isso, a aula de hoje. E ao fundo, deixei para falar agora no final, um dos maiores compositores, um dos maiores não, talvez o maior compositor barroco, ou seja, século XVII, nesse contexto aqui que nós estamos no iluminismo. Quem foi? Johann Sebastian Bach, o famoso Bach. Com vocês, a música de Bach. Volto semana que vem com um novo vídeo. Então façam a atividade da semana 3. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Terça e quarta, os grupos... Aliás, o grupo estará aberto do segundo ano para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. Isso no WhatsApp. Tchau, tchau.